E aí pessoal, continuando nossa série aqui no canal, hoje a gente vai falar sobre as sicilianas que acontecem depois do lance E6, depois do lance cavalo F3. Então, o branco joga com D4, peão por cavalo por. E uma das vantagens de jogar com o lance E6 aqui é que o bispo tem mais casas ativas para poder ir, né? Então ele pode ir tanto para C5 quanto para B4 em muitas dessas sicilianas que a gente vai ver hoje. Então, a siciliana mais jogada aqui depois do lance cavalo por D4 é o lance A6, que é conhecida como variante Kahn ou variante Paulsen. Então, é um lance muito flexível, né? Ele não define nada em relação às peças. Prepara o lance B5 também em alguns casos, que é muito importante na siciliana, né? Então, a linha principal vem cavalo C3, desenvolvendo uma peça. Dama C7. É uma casa muito normal para dama em qualquer siciliana, é incrível isso, porque a dama ela controla a coluna C, controla também a casa importante, que é a casa de E5. Então, por exemplo, bispo D3, cavalo F6 e roque. E aqui no geral o branco vai tentar jogar no centro e na ala do rei, com lances como F4, rei H1, dama E2. E as pretas vão tentar jogar na ala da dama, com ideias de B5, cavalo C6, tentar preparar o D5, que é uma ideia bem típica também. E ele pode escolher se ele põe o bispo em E7 ou põe o bispo em C5, em alguns casos até o bispo pode ir para B4. Outra opção, em vez do lance dama C7, o preto pode jogar com B5 aqui, para preparar o lance bispo B7, para atacar o peão de E4, e também ganhar espaço na ala da dama com B5, B4. Claro que não é só as pretas que têm opções aqui, então o branco também tem. Ele pode jogar com C4 também, que aí cria aquela posição de maroxe, e o preto provavelmente vai jogar B6 e D6 e fazer um porco-espinho. O branco também pode jogar bispo D3, que é um lance muito flexível também, porque ele não define o cavalo nem o peão de C2, né? Então ele poderia jogar lances como ele pode jogar lances como C4, pode jogar lances cavalo C3. Então bispo C5, então por exemplo cavalo F6, roque, dama C7, dama E2 ainda não definido para onde vai levar o cavalo, se vai jogar C4, D6 e aí C4 é uma possível variante. E aí o branco vai jogar com cavalo C3, bispo E3 ou B3 também, cavalo C3, B3, B2, com um setup bem típico de maroxe. O lance principal aqui é bispo C5, atacando o cavalo, cavalo B3, e aqui o preto tem duas opções principais, bispo A7 ou bispo E7. Bispo A7 é o mais jogado, mas aí dama G4 é uma ideia, para provocar algum tipo de fraqueza ali no peão de G. Outra opção é jogar com roque. E aí depois de cavalo C6, dama E2, D6, bispo E3, para trocar a peça mais ativa das pretas. Cavalo B6, toma. E aqui o branco, no geral, vai tentar atacar na ala do rei, com lances como F4, cavalo C3, torre de E1. E as pretas vão tentar jogar na ala da dama com B5, torre C7, roque e com contra-jogo típico, né? Preparar um D5 em algum momento também. Enfim. E se bispo E7, dama G4 é o lance principal aqui para justamente provocar algum tipo de fraqueza, né? Porque se joga um lance como G6, as casas pretas ficam enfraquecidas. E a dama pode ir para G3, né? Já que a casa de G3 é uma casa bem típica para dama e também evita com que a dama das pretas vá para C7. Se bispo F6, o cavalo de G8 não vai para sua casa mais natural, né? Então ele vai ter que acabar indo para uma casa como E7 aqui, que é um pouquinho pior do que F6. E se cavalo F6, toma em G7, torre G8 e aí dama H6. E aí não dá para tomar em G2 direito, porque vem o lance E5 aqui. E aí o peão de H7 acaba caindo. Então essa é a variante Kahn, é um lance bem flexível. Pode levar para muitas posições do tipo de ouriço. A segunda mais popular é o lance cavalo C6, que é a variante Taima 9. Então desenvolve uma peça e ataca o centro. Normalmente o branco joga com cavalo C3. E aí dama C7. De novo, uma casa bem natural para dama. Casa de C7. Mirando nas casas de E5 e na coluna C. Bispo E2, só para exemplificar, a ideia original do Taima 9 era jogar com A6 aqui. E aí quando, por exemplo, um lance como Bispo E3, cavalo de G, E7. E a ideia é que depois de
um lance com o bispo E2, o preto pode jogar cavalo por, bispo por e aí cavalo C6. E aí trocou algumas peças, o preto tem um pouquinho menos de espaço. E aí vai tentar jogar essa posição. Mas o pessoal costuma jogar mais com o dama C7 mesmo. E parece que é um lance um pouco melhor do que o lance A6 aqui. Que é a ideia do Taimanov no caso, né? Porque dá pra jogar A6 aqui, muita gente joga. E aí o lance principal é cavalo por C6 aqui. E aí qual é o ponto, né? Porque depois de B por C6... o A6 aqui é feito para preparar o lance B5 em vários casos, né? E aí depois que toma em C6, B toma C6, não existe mais a possibilidade de B5. Então o lance A6 meio que fica meio bobo, né? Não era para ele estar ali. E aí depois de bispo D3, o branco vai tentar jogar roque, dama E2 e tentar um ataque na ala do rei. E as pretas vão tentar jogar no centro e na ala da dama. Então, mas aí a dama C7, bispo E2... Dá pra jogar cavalo de DB5, mas depois de dama B8, o preto vai jogar A6, expulsar o cavalo e depois voltar a dama para C7. Então, bispo B2, A6, lance bem importante para evitar cavalo B5 em algumas situações. E aí, bispo E3. E aí, cavalo F6 é uma posição bem típica da Taimanov. O preto pode... De novo, a posição das pretas é bem flexível. Então, depois de roque, o preto pode jogar tanto com o bispo B4, dá para jogar B5 também, dá para preparar lances como D5 no futuro, dá para jogar com D6 também, então é bem flexível aqui. O branco tem a opção de forçar as pretas a entrarem numa posição de ouriço também, depois de cavalo B5, ameaçando o cavalo D6 cheque, então D6, C4, criando o muro da Maróquise, cavalo F6, cavalo de 1 C3, A6, cavalo A3, e agora B6. E aqui as brancas vão jogar com a Maróquise, né? Tentando manter a vantagem de espaço e espremer a posição das pretas. E as pretas vão jogar um pouquinho mais recuadas e tentar criar contra-jogo com lances como B5 ou lances como D5. Então, bispo E7, bispo B7, roque e preparar essas duas rupturas que são extremamente importantes. Aqui tem a opção de jogar o lance D5 também, que é o Gambito Kasparov, que ele jogou no match contra o Karpov. Peão por. E a ideia do gambito é deixar as peças bem ativas, né? E o cavalo de A3 ele não volta tão fácil assim pro jogo, né? Então, por exemplo, bispo C4 para manter o peão a mais, bispo D6 roque. E aí, por exemplo, depois de cavalo C2, tentando trazer o cavalo para o jogo, segue cavalo por, dama por e aí dama C7, atacando o bispo e atacando o peão de H2. Então aqui o preto já recupera o peão. Só para ilustrar o potencial, né? O que o preto busca nessas posições. Então, dito isso, já vimos as duas principais e tem mais duas ainda. Tem o lance cavalo F6, cavalo C3 e aqui cavalo C6. A variante 4 cavalos. Então, aqui as brancas têm duas opções principais, que é o lance cavalo de DB5 e o lance cavalo por C6. O lance cavalo de DB5 tem um porém, porque se as pretas quiserem, elas podem forçar as brancas a jogarem mais Sveshnikov, né? Porque aí o preto pode jogar D6 aqui, bispo F4, E5 e aí bispo G5 e temos mais Sveshnikov aqui, que vai ser um assunto de outro vídeo. Então, alguns jogadores que jogam Sveshnikov usam essa ordem de lances justamente para evitar algumas ideias que as brancas podem ter, né? Tipo a Rossolimo e outras linhas que não vem ao caso agora, né? Mas se o cara quiser realmente jogar 4 cavalos, né, ele pode jogar com bispo B4 aqui, cravando o cavalo. A3. Se cavalo D6 cheque, uma opção, mas aí o preto vai jogar rei E7. Cavalo C8, torre C8. E aqui o preto tem uma vantagem no desenvolvimento, né? Apesar do rei das pretas já tivesse mexido, o preto pode acabar explorando essa vantagem no desenvolvimento em alguns casos. Então A3 é o lance principal. Toma. D5, peão por. E aqui as pretas isolam o próprio peão para acelerar o desenvolvimento e ter algumas chances de ataque. Aqui também pode jogar o lance com o D4. E o branco vai tentar terminar o desenvolvimento e colocar os bispos para jogar. Certo? Tá. E aí a outra principal opção das brancas aqui é o lance cavalo por C6, que evita tudo isso, né? E aí B toma C6. E aí E5.
E aqui entra um conflito muito grande, porque depois de cavalo D5, cavalo E4 ao lance. E aí o branco já tem uma vantagem de espaço muito pré-definida, e se o branco conseguir jogar lances como bispo D3 e roque, tá tudo certo, e o preto vai ficar mal aqui, porque ele tá sem espaço, ele não consegue romper direito no centro, então o preto precisa agir rapidamente. Então dama C7, atacando o peão de E, F4, e aí dama B6, ativando a dama de novo. Né? Então a ideia é provocar o F4, para o branco não poder rocar mais tão bem em segurança. C4, atacando o cavalo. E aqui, de novo, o preto não pode jogar de maneira passiva, né? Porque se jogar um lance como cavalo C7 aqui, eu posso jogar A3 para evitar bispo B4 cheque. E você não consegue desenvolver as peças de uma maneira tão boa, né? Tá vendo o cavalo D6 cheque também. E aqui o branco tem uma vantagem considerável. Então, bispo B4 primeiro. E aqui o lance é rei E2. Por incrível que pareça. Porque se jogar bispo D2, leva dama E3. E aí acho que caiu um peão aqui já das brancas. Então tem alguns golpes para ficar esperto. Então tem que jogar rei E2. Aí acho que eu lanço aqui, deixa eu ver, F5 mesmo. Atacando o cavalo, peão por, cavalo por. Bispo E3, atacando a dama, ganhando tempo no desenvolvimento. Dama D8 e aí cavalo D6 cheque. Bispo D6, dama D6. E aqui, essa posição, aqui começa mais ou menos a teoria da 4 cavalos. E aqui o branco vai tentar terminar o desenvolvimento e colocar o par de bispos para jogar, e principalmente o rei em segurança. E as pretas vão tentar jogar cavalo E4, tentar quebrar o bloqueio, com lances como C5, dama B6, bispo B7, rocar e tentar explorar o rei em E2. Certo? Então, 4 cavalos já estamos prontos. E aqui a última da família com E6 é a variante da cravada com bispo B4. Aqui o lance principal é E5 de novo, ganhando espaço. Dá para jogar com o cavalo B5 aqui, porque o preto não pode tomar E4 por causa de dama G4, que é um lance muito temático. Sempre que o bispo de F8 e o cavalo de F6 saem, lances como dama G4 são interessantes. Mas aí E5, cavalo D5. Se o preto jogar cavalo E4 aqui, vem dama G4 de novo, né? Igual a gente acabou de ver. Cavalo por C3. E aqui é importante o branco jogar dama G7. Porque se jogar B toma C3, bispo por C3 cheque, bispo D2 e aí dama A5. E tá com problemas aqui o branco tá caindo em A1, tá caindo em D2 e tal. Então aqui tem que jogar dama G7 primeiro, atacando a torre. Torre F8. E agora mais um lance importante. A3, atacando o bispo. Não tomar em C3, porque aí bispo C3 e aí tá caindo a torre. E eu vou tomar, na verdade eu vou tomar o cavalo em D4. E a ideia é que depois de A3, o preto tem que jogar cavalo B5 cheque. Então é muito concreta a linha, né? Porque você joga um lance como bispo A5, bispo H6. E aí o bispo, a ideia do A3 é expulsar o bispo dessa diagonal aqui, né? Então seguiu, cavalo B5, para recuperar o material em D4. A por B4, cavalo por D4. Bispo G5, ganhando tempo em cima da dama. Dama B6, bispo H6, atacando a torre. Então a ideia do bispo G5 era justamente tentar expulsar a dama de perto da torre. Mas aí segue dama B4, cheque. C3. E aqui de novo, né? Se jogar dama E7, eu posso jogar C por D4 e aí tá caindo a torre em F8, né? Então o preto tem que jogar cavalo F5, atacando a dama. C por B4, cavalo G7, bispo G7 e depois de torre G8 bispo F6. Aqui o branco tem uma vantagem considerável por causa do par de bispos e do controle das casas pretas, né? As peças na ala da dama das pretas podem ter alguns problemas para terminar de sair. Por isso o lance principal ali é cavalo D5 em vez de cavalo E4. Dá para jogar dama G4 aqui também, mas aqui segue bispo D2, cavalo C3, B toma C3, bispo E7 e agora dama G4, atacando o peão de G7. G6, dá para jogar roque aqui também, mas depois de bispo H6, o preto meio que é obrigado a perder material aqui, sacrificar material, porque não tem como defender o peão de G7, vai ter que jogar G6, e aqui o branco não costuma tomar em F8.
Muita gente considera o lance H4 mais forte, justamente para tentar um ataque aqui. Bispo F8 também é possível, mas depois de Bispo F8, o preto pode tentar contra-jogo aqui em cima dos peões dobrados. Bom, e se jogar G6, as casas pretas ficaram bem fracas, né? Então, acho que eu penso até em um lance como H4 aqui para preparar Bispo G5, para trocar os bispos de casas pretas. Então, essa é uma pequena introdução à teoria, né? As ideias principais dessas sicilianas. Então, vamos ver duas partidinhas aqui. A primeira partida que eu vou mostrar é uma partida do Commons com Najdorf nos Estados Unidos em 1976. Então, foi uma siciliana Paulsen. Jogou com o bispo D3. E aqui, depois de D6, acabou virando uma posição de ouriço, né? Então, seguiu aqui. Tá. E aqui os dois lados rocaram. E o que o branco vai querer fazer, né? Ele vai tentar manter e aumentar essa vantagem de espaço, tentando evitar trocas desnecessárias e tal. E as pretas vão jogar encolhidinhas aqui, tentando preparar tanto os lances B5, tanto o lance D5 aqui. E tentar, se possível, trocar algumas peças, porque a posição das pretas é um pouco restringida. Mas aí, torre de A1, colocando a torre na cara da dama. Torre de F, E8. E aqui jogou com B4, ganhando mais espaço. Torre de AC8, A3. E aqui jogou com bispo F8, Najdorf. Uma das ideias desse bispo F8 é abrir a coluna para a torre, potencializando tanto D5, tanto E5. E também, em alguns casos, o preto pode jogar com G6, seguido de bispo G7, e colocar o bispo nessa diagonal, que não ficaria nada mal, né? O branco jogou com cavalo F3. Dama B8, saindo da cara da torre. Torre de C1, potencializando um possível E5 aqui. Veio G6. E aqui jogou com cavalo G5, ameaçando E5. Tanto que o preto já mandou E5 aqui, que na verdade não foi tão bom. Só para ilustrar a ideia das brancas, depois de dama 8, por exemplo, o branco pode jogar E5 aqui. E esse E5 chega numa hora muito boa, que ataca o cavalo. Se tomar, vem F por E5. E aí a torre e o cavalo já estão atacando lá o peão de F7. Então ele é meio que obrigado a jogar cavalo H5. E aqui depois de cavalo H5 tem um lance muito sutil, que é rei G1. Mas a ideia é sair da cravada, né? E jogar com G4, ganhando mais espaço ainda na ala do rei. E possivelmente tendo um ataque bem forte ali. Então aqui o Najdorf jogou com E5 justamente para evitar o E5. Só que depois de F5, o rei das pretas ficou meio exposto aqui. Tá vindo um ataque meio fulminante aqui. E a casa de D5 também ficou fraca. E não é claro que o preto ganhou, né? Deixando o branco jogar F5. Seguiu o bispo G7. Dama F2. Ficando de olho lá no peão de B6 e preparando o dama H4. Torre F8, defendendo o peão de F. E aí dama H4, atacando o peão de H. H6. E aqui o jogador de brancas, o Commons, jogou cavalo H3, que não é tão bom. A posição das brancas continua boa, mas talvez cavalo para F7 direto fosse uma opção melhor. Porque, por exemplo, ele vai ter que tomar de rei para defender o peão de G. Naquelas ainda. Se torre para F7, F toma G6. Torre E7, bispo H6. E aí o branco tem 3 peões pela peça. E um ataque muito forte, né? Linhas abertas, o peão de G6 aqui está controlando casas importantes em volta do rei. Teria que jogar rei para F7. E aí uma linha semelhante. F toma G6, cheque. Rei E8. E agora, bispo H6 não dá porque tem torre H8. Cravando a dama. Cravando o bispo. Teria que jogar um lance como dama H3 aqui para entrar lá em E6. E o ataque das brancas é bem forte aqui. Pode ser até... Ele não precisa dar mate agora, mas por exemplo, depois de rei D8, as peças do preto estão completamente desorganizadas, né? O rei atrapalha muito aqui. Então o branco pode continuar construindo a posição como se não tivesse nada acontecendo. Então, por exemplo, um lance como bispo E3, mirando lá no peão de B6. Ou um lance como A4 aqui para ganhar mais espaço. E jogar a longo prazo em cima desse rei que não tem como achar um lugar seguro no tabuleiro. Mas aqui o branco jogou com o cavalo H3. E aí veio o G5 para tentar parar o ataque. Mas aí é claro que, né? Seguiu o cavalo por, sacrificando uma peça. Só que agora o rei das pretas está um pouquinho mais defendido, né? E isso muda um pouco as coisas. Seguiu torre de F8.
Torre E3 para passar uma torre ou para G3 ou para H3 e tentar um ataque aqui na coluna. Rei F8. E aqui o branco jogou com G4 para aumentar a vantagem de espaço e começar uma avalanche aqui na ala do rei. Só que o rei das pretas foi escapando, né? Rei E7. Tomou. G5. Torre H8. E aqui depois de torre H8, o preto acaba devolvendo a peça. Só que depois de por cavalo para F6, dama E1, aconteceu algo curioso, né? Agora o rei das brancas que vai levar ataque, o rei das pretas está seguro ali em E7. Porque o centro ficou fechado. E agora o rei das brancas está no alvo aqui, né? Veio B5 para tentar quebrar a estrutura aqui de peões das brancas. C por B5, A por B5, torre G1. Se bispo por B5, torre por C3. E agora o peão de E4 caiu, né? Por exemplo, depois de dama por, cavalo E4. Tá atacando a dama e cheques descobertos em cima desse rei aqui de H1. Então veio torre G1. Nem mexeu ali aqui no peão de B. Acho que esse cavalo B5 vem D5 aí. Para realmente abrir a diagonal em cima do rei das brancas. Torre G1. Dama 8, aumentando a pressão aqui no peão de A4 e aqui no peão de A3. Cavalo por B5. Então, cavalo saiu. D5. Tentando abrir a diagonal em cima do rei das brancas. Torre G7. D por E4. Bispo F1. Torre C2, ameaçando mate em poucos lances. H3, tentando segurar a casa. Dama D8. Agora que o próprio peão das pretas está em E4, a dama não tem tanta função em A8, né? Então o Najdorf tenta melhorar essa dama. Seguiu dama G3, rei F8, saindo do dama E5 cheque. Dama G5, dama B6, atacando a torre. E aqui o dama G5 que foi meio zoado, acho, né? Peraí, deixa eu ver aqui. É o H3. O dama G3 que foi ruim, porque depois de rei F8 a torre tá meio presa aqui. Foi ameaçado o cavalo H5. Teve que evitar de algum jeito, né? Jogou dama G5. Veio dama B6. Aqui, torre C1. Já ganhava, porque depois de rei G1 aí dama B6. Mas acho que pode acabar transpondo. E agora a torre C1, caravando. Veio A5. E aí, torre F1. Aqui talvez dama B5 fosse um pouco mais simples. Mas, enfim. Acho que os dois estão ganhando já. Torre F1. Rei G2. Dama D8. F1, e aí bispo A6, cravando o cavalo. Rei 1, e aí tomou em B5. Ainda assim que não parece tão claro na prática, né? Porque tem os peões aqui andando, mas ataque das brancas não chega, né? As peças estão muito mal coordenadas. Seguiu torre G3, dama E7, torre C3, bispo E8, pegando todas as peças ali e guardando perto do rei. Torre C5, dama D6, dama G2, E3, ameaçando dama D2, torre G3. Mas não tinha dama D2 aqui. Aqui ele não toma o peão, né? Rei E2 aqui. E aí cavalo E4. Não, tinha. Claro que tinha. Cavalo C5 e BC5, né? E um lance como torre H6 aqui, talvez para parar os peões pela terceira. Mas aqui prefiro jogar com dama D4. Torre C8. E aí começou a cair os peões aqui, né? Dama B4 cheque. Rei F1, dama B1, rei E2, dama F5, torre A8, cavalo D5, só que aí veio dama F2, dama D2, torre H4 e dama B4 mate. Então, bela partida aqui, mostra algumas ideias para os dois lados, né? Porque o branco tinha construído um belo ataque ali na posição de ouriço, mas não foi suficiente aí para conseguir passar das defesas. Bora para nossa última partida daqui, que é uma partida do Smekal contra o Karpov, no Internacional em 1973, que foi uma siciliana Taimanov. Então, cavalo C3, e aqui ele jogou com A6. Bispo E2, dama C7. Acabou transpondo para Taimanov. Veio o roque, cavalo F6, bispo E3 e aqui bispo B4. Fazendo pressão aqui no peão de E4. E aqui, cavalo A4, que é um sacrifício de peão temático aqui, tá? Porque se o preto joga cavalo por E4, nem é um sacrifício de peão, na verdade, né? Porque segue cavalo C6, B por C6 e dama D4. E aí o branco ganhou uma peça.
Então a ideia do cavalo A4 é evitar bispo por C3 mesmo. E aí seguiu o roque. Cavalo por B por. E agora cavalo B6. Para pegar o par de bispos. Torre B8. Cavalo C8 e torre de FC8. E aqui deixou tomar em A6. Torre D8. Só que aqui depois de bispo D3, o preto recupera o material jogando bispo D6. Atacando tanto o peão de B2, tanto o peão em H2. Então rei H1, bispo E5. Se jogar bispo por H2, G3 prende o bispo, né? Então a ideia do rei H1 é essa. Então bispo E5, atacando o peão de B2. E colocando o bispo numa casa muito boa aqui em E5, que é muito útil para uma peça menor nas sicilianas em geral. C3 e agora torre por B2. Veio dama C1, cavalo G4. Sacrificando entre grandes e enormes aspas, né? Porque seguiu F4. Se jogar dama B2, leva bispo toma C3. E aí a ideia do cavalo G4 é revelada, né? Que agora não tem como evitar o mate e defender a dama. Então F4, defendendo o bispo. E aqui o Karpov teve que ser bem concreto aqui, né? Porque tá caindo aqui e tá caindo aqui também. Ele tomou em E3, dama B2, bispo F4, dama F2, cavalo F1 e torre por F1. E aqui que vem o problema, né? O preto ganhou um peão, entre aspas, mas está vindo G3 seguido de dama por F7, né? Então veio E5, G3, dama D6, né? Contra-atacando em cima do bispo. Então se G4, dama D3. E não tem ataque, que o branco tá mal, né? Tá caindo em E4 com cheque. Conseguiu o bispo P2 para manter as ameaças. Bispo G5, dama F7, cheque e rei H8. E aqui tem essa posição de bispo de cores opostas, né? Nessas posições de bispos de cores opostas, normalmente quem tem a iniciativa, quem consegue atacar o adversário, normalmente sai melhor da partida. Porque se você ataca nas casas brancas, o adversário não vai ter o bispo que defende essas casas, né? E aí ele meio que vai estar jogando com uma peça a menos, uma peça que não consegue defender o ataque do adversário. Veio A4 para tentar avançar o peão de A. Bispo E7, preparando torre F8. A5, torre F8. Dama C4, tomou. Dama F6, rei G2. Dama F8, preparando o bispo C5. Bispo E2 e bispo C5. Então o preto está tentando arrumar uma configuração de peças para atacar nas casas pretas. Bispo G4, dama F2 cheque, rei H3 e agora D6, defendendo o peão de D7. Veio o bispo D7. E aqui não tem como defender o peão de C, né? Mas seguiu G6, bispo C6 e rei G7. E apesar do branco ainda ter o peão a mais, não é fácil promover ele, né? Porque o preto já tem uma barricada aqui. E o rei das brancas pode sofrer algum tipo de ataque. Porque ele está no canto do tabuleiro e tal. E, bom, por exemplo, dama D5 aqui já leva a dama F1. Rei H4. E aí dama E2, ameaçando dama H5 mate. Se rei H3, leva bispo G1. Só para ilustrar o potencial de ataque que tem na posição, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado ainda. Veio o bispo B5, dama B2, A6, bispo G1, ameaçando mate em H2, então dama E2. E aí devolveu um peão. E aí não dá para avançar o peão ainda, né? Porque sempre vai estar caindo. Veio o bispo C4, dama C1, dama F1, ameaçando dama F7, tentando trocar os bispos. Só que pendurou aqui o branco, né? Veio dama H6 e caiu em H2. E aí jogou dama H5, Karpov, rei G2, dama H2, rei F3 e aqui bispo D4. E ainda assim, tipo, é aquela coisa que eu tinha comentado, né? O Karpov tá atacando aqui e as peças do branco não conseguem defender direito, especialmente o bispo de C4. E o peão de A parou ali, né? O peão tá ali esperando. Veio o bispo D5, bispo C5, bispo C6, bispo D4, bispo B7. E aqui jogou G5 aqui para começar a avançar, né? O preto tem uma maioria de peões aqui na lado do rei, então vai tentar jogar H5 e H4. Veio o rei G4, H5 e aí começou o rolê do rei ali. Rei F5, dama G3, rei E6. O branco tá tentando atacar também com o dama F7, mas aí veio o dama F2 agora. Dama B5, ameaçou dama D7, dama F6 cheque para defender o peão de D. Rei D5, G4 e começou a avançar. Bispo C8, dama E7, bispo F5, rei H6, dama F1,
Dama C5, ameaçando ideias como Dama C5 cheque. Não, Dama C7, ameaçando Dama C5. Dama E2, Dama C5, Rei E6. E agora Rei G5. Para apoiar em algum momento o avanço desses peões, né? Seguiu Dama F1. Dama A3. Preparando o G3, acho. Bispo C5. Dama D2. Dama E3, tentando trocar as damas de novo. Dama A5. Com ideia de Dama D8. Bispo B6. Acho que nem precisava. Dá pra jogar até um lance como H4, talvez. Ah, não. H4 pendura o peão. Mas, tipo, G3. Porque Dama D8 vem Rei F4, né? E o rei tá escapando por aqui. Bispo B6. Dama 2. Dama F2, tentando trocar as damas de novo. Dama B1. G3. Bispo H3. Rei H4. Então o rei também tá ajudando aqui a avançar os peões. Veio o bispo G2. E agora, depois de Dama G1, o branco é meio que forçado a trocar as damas, né? Porque se jogar Dama C2 aqui, pode... Acho que Dama F... Tem bispo F2 também pra ver. E Dama F2 aqui. Porque bispo F2 ameaça tomar em G2, né? Mas Dama F2 acho que é mais precisa até. Mas aí ele trocou. Tomou. E aí seguiu o bispo D4, defendendo o peão de E. É que o Smejkal tentou jogar A7 pra trocar mais peões. Só que são dois peões passados conectados, né? E aí não teve problemas aqui pra ganhar o Karpov. Na verdade teve que jogar esse bispo C5 aí, que é meio malandro, né? Talvez seja o único lance que ganha aqui. Porque não tem como evitar E7, né? Então G2. E aí promove. Esse final acho que aqui empata ainda, né? Mas depois de bispo C5 o branco abandonou. Porque depois de rei C5, G2. E7. O preto promove com cheque, né? Depois de rei D6. A gente acaba levando para aquele final de dama contra peão de novo, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo introdutório com as sicilianas com E6 e vejo vocês no próximo.